Em questão de minutos, as chamas começaram a dançar vorazes, consumindo paredes, móveis e memórias. O fogo parecia crescer com uma fúria incontrolável, e Carla sentiu o mundo desmoronar diante dos seus olhos. Ela tentou salvar o que podia, mas a força da destruição era implacável, deixando um vazio aterrador. O desespero tomou conta de seu peito, um misto de medo, tristeza e incredulidade. Lágrimas escorriam enquanto ela assistia impotente ao incêndio devorar tudo que havia construído com tanto esforço. Naquele instante, a sensação de perda absoluta parecia esmagar sua alma, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mas algo dentro dela ainda resistia, uma fagulha tênue de esperança que recusava se apagar. Era o início de uma jornada que mudaria tudo, uma história onde a dor se transformaria em descobertas, e onde ela aprenderia que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar algo muito maior. Carla nasceu em uma pequena cidade do interior, filha única de um casal humilde que sempre valorizou o amor e a união familiar acima de tudo. Cresceu em um lar simples, onde as dificuldades financeiras eram frequentes, mas o afeto entre seus pais e os valores transmitidos moldaram sua personalidade resiliente e sonhadora. Desde cedo, aprendeu que a vida nem sempre seria fácil, mas que a esperança e a fé seriam suas maiores aliadas. Na juventude, Carla sonhava em construir uma vida estável e feliz para si mesma e para a família que um dia formaria. Queria ser professora, acreditando que poderia transformar vidas e oferecer oportunidades através da educação. Suas esperanças estavam ancoradas em um futuro tranquilo, onde o amor e o trabalho duro garantiriam dias melhores, longe das privações que conhecera na infância. Antes da crise, Carla havia conseguido, com muito esforço, montar uma rotina sólida. Trabalhava em uma escola local e, nos momentos livres, dedicava-se à família, especialmente ao marido e aos 2 filhos pequenos. Sua casa, embora modesta, era um santuário de paz e alegria, onde cada canto guardava memórias construídas com carinho e sacrifícios. Tudo parecia caminhar para a realização de seus sonhos, mesmo diante das limitações financeiras. No passado, Carla já enfrentará outras dificuldades, como a perda do emprego durante uma crise econômica e a enfermidade de sua mãe, que a fez aprender sobre resiliência e cuidado incondicional. Essas experiências ensinaram-lhe a importância de manter a fé mesmo quando tudo parecia desmoronar ao seu redor, fortalecendo sua capacidade de enfrentar adversidades. As lições aprendidas a fizeram compreender que a vida é imprevisível e que a verdadeira força nasce na superação dos obstáculos. Carla desenvolveu uma coragem silenciosa, capaz de sustentar sua família e manter a esperança acesa, mesmo diante das maiores tempestades. Ao longo dos anos, essa força interior tornou-se sua base, permitindo-lhe seguir em frente apesar das perdas e das dores. Ela sabia que cada desafio era uma oportunidade de crescer e que sua fé seria sempre o farol na escuridão. O incêndio não destruiu apenas a casa física, mas também o símbolo de sua luta e de seus sonhos realizados. Perder tudo aquilo foi como perder uma parte essencial de sua identidade, um golpe que abalou seu propósito e sua segurança emocional. Esse vazio afetou profundamente quem ela era, fazendo-a questionar seu futuro e o significado daquilo que havia construído com tanto esforço. A sensação de impotência diante da destruição total trouxe o medo do desconhecido, provocado pela incerteza sobre como recomeçar de um ponto tão baixo. O que estava em jogo não era apenas o material, mas a essência de sua vida e a esperança que carregava para seu futuro e o de sua família. O medo do que o amanhã reservava era um desafio que precisava enfrentar, mesmo sem respostas claras. Enquanto ela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que essa destruição total era exatamente o que Deus estava usando para preparar algo extraordinário. Nos dias que se seguiram ao incêndio, a primeira pessoa a surgir foi Dona Maria, a vizinha de porta, que trouxe comida quente e um cobertor para aquecer os filhos e Carla. Sem esperar nada em troca, ela ofereceu apoio constante, mostrando que, mesmo na escuridão, a solidariedade humana ainda brilha. Pouco depois, um antigo colega de trabalho apareceu com roupas e material escolar para as crianças, como se soubesse exatamente do que eles precisavam, um gesto que parecia uma resposta direta às preces silenciosas de Carla. Naquela mesma semana, algo que ninguém conseguiu explicar aconteceu. Um pequeno grupo da igreja local se reuniu para limpar os escombros da casa destruída, e, entre as cinzas, encontraram um terço intacto, protegido do fogo, um símbolo que para Carla era um sinal claro da presença de Deus ali, cuidando dela e da sua família. Apesar desses sinais, Carla sentia uma resistência interna. A ajuda que chegava parecia boa demais para ser verdade,
e sua mente lutava para aceitar que poderia haver algo bom vindo depois de tanto sofrimento. O medo de se entregar à esperança e, depois, ser novamente decepcionada paralisava. Era como se seu coração estivesse dividido entre o desejo de acreditar e a voz da razão que dizia para manter distância, para não se machucar outra vez. Ela se pegava debatendo consigo mesma, tentando entender se podia confiar naquele caminho que se abria diante dela, se poderia realmente permitir que a luz entrasse naquele momento. Finalmente, depois de uma noite de oração silenciosa, Carla decidiu abrir seu coração para aceitar a ajuda que Deus estava enviando por meio das pessoas ao seu redor. Ela percebeu que, mesmo diante da dor, havia espaço para a fé florescer e para o milagre acontecer, mesmo que sutilmente. A partir dali, sua jornada de reconstrução ganhava um novo significado. Se você está sendo tocado por esta história, saiba que não está sozinho. Momentos de crise podem parecer o fim, mas podem também ser o começo de algo maior. Histórias como esta acontecem todos os dias, em lugares que muitas vezes passam despercebidos, onde a esperança se renova silenciosamente. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos que inspiram e mostram como a fé e a coragem podem transformar vidas. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu a seguir, pois o que ela descobriu nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele ama. Nos dias que se seguiram ao incêndio, Carla recebeu uma ligação inesperada de uma antiga colega de faculdade, que agora coordenava um projeto social na capital. Ela precisava de alguém para ensinar crianças em situação de vulnerabilidade, e Carla parecia ser a pessoa ideal. O convite chegou no momento em que ela ainda se sentia perdida, sem saber como reconstruir sua vida. Foi ali que Carla percebeu, pela primeira vez, que o tempo de Deus não era o seu tempo. Aquela oportunidade surgira exatamente quando ela mais precisava, como se tudo tivesse sido preparado para que ela pudesse recomeçar com um propósito maior. Ao refletir sobre os últimos acontecimentos, Carla viu claramente a mão divina guiando cada passo seu. O terço intacto entre os escombros, a solidariedade que brotara de onde ela menos esperava, e agora essa chance inesperada de voltar a ensinar. Ela compreendeu que, mesmo na dor e na perda, havia um plano invisível que a conduzia, e que sua missão estava apenas começando. A vida, que parecia ter desmoronado, começava a se reorganizar sob um novo olhar, onde o sofrimento se transformava em aprendizado e esperança. Essa compreensão mudou profundamente sua perspectiva. Carla passou a confiar mais no tempo certo das coisas, entendendo que a pressa ou a angústia não adiantavam. Ela aprendeu a esperar com fé, a enxergar cada obstáculo como parte de um caminho maior que ainda não podia compreender completamente. Essa paciência renovou sua força interior e lhe deu coragem para seguir, mesmo sem saber o que o futuro reservava. Em meio a essa nova fase, Carla descobriu dentro de si uma força que jamais imaginara possuir. A dor da perda, embora ainda presente, não a paralisava mais. Pelo contrário, a impulsionava a continuar. Cada pequeno avanço na reconstrução da sua vida ensinava-lhe que aquela adversidade não era um fim, mas um começo. Ela passou a se enxergar como alguém capaz de enfrentar desafios enormes e sair deles mais forte e resiliente. Essa transformação moldou sua alma de forma profunda. Carla percebeu que a dor não era algo a ser evitado a todo custo, mas uma ferramenta poderosa para o crescimento. Ela entendeu que o sofrimento, quando encarado com coragem, podia lapidar o caráter, fortalecer a fé e abrir portas para novos horizontes. A dor se tornava, assim, um mestre silencioso, ensinando lições que a alegria jamais poderia revelar. Com essa nova compreensão, Carla sentiu que seu sofrimento tinha um propósito maior do que ela imaginava. Não era apenas para seu próprio crescimento, mas para que pudesse um dia ajudar outros a encontrar luz nas sombras. Ela percebeu que sua história, marcada pela perda e pela reconstrução, poderia ser um farol para aqueles que enfrentam dificuldades semelhantes, mostrando que é possível renascer das cinzas. Essa revelação trouxe a ela uma missão clara: usar sua experiência para inspirar e apoiar outras pessoas, especialmente crianças e famílias que enfrentavam desafios como os seus. Carla decidiu que sua vida não seria mais apenas sobre sobreviver, mas sobre servir a um propósito maior, transformando dor em esperança e reconstrução em renascimento. Assim, enquanto se preparava para assumir o novo desafio de ensinar e apoiar, Carla sentia dentro de si uma mistura de medo e determinação. Sabia que o caminho seria difícil, mas também sabia que não caminhava sozinha. Ela estava sendo preparada para algo muito maior do que poderia imaginar, e estava pronta para abraçar essa missão com todo o seu coração. Mas entender o plano de Deus era uma coisa.
Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. O incêndio havia consumido tudo que Carla conhecia. Enquanto as chamas ainda lambiam os destroços de sua casa, ela se encontrava diante de uma decisão que poderia mudar seu destino para sempre. Com a oferta da antiga colega na capital, Carla precisava escolher entre arriscar tudo, deixando para trás as poucas coisas que restaram, ou permanecer na segurança relativa da sua cidade, embora sem ter onde morar. O peso da escolha apertava seu peito, pois não era apenas sobre mudar de lugar, mas sobre reconstruir a própria vida. À sua volta, vizinhos e amigos observavam, torcendo e preocupados. Eles sabiam o quanto aquele incêndio havia devastado Carla, e a decisão não era simples. Se ela escolhesse partir, enfrentaria o desconhecido, uma cidade grande, crianças em situação vulnerável, um emprego que, embora promissor, exigiria dela uma força que parecia ter se esgotado. Permanecer significava segurança, mas também estagnação e a dor de ver o sonho morrer com as cinzas. O relógio parecia acelerar, o tempo para decidir se esgotava, e o silêncio da noite só amplificava o conflito interno que a consumia. A pressão não vinha só dela. Sua família, fragilizada, dependia dela para ser o alicerce. Amigos da igreja ainda traziam palavras de fé, mas sabiam que a escolha era dela. Carla sentia o peso de tantas expectativas e o medo do fracasso. Era o momento em que a fé precisaria ser mais que palavras, seria a força que moveria seus passos. O futuro estava ali, incerto, esperando a resposta de uma mulher que já havia perdido tudo, menos a esperança. Finalmente, Carla respirou fundo e decidiu aceitar o convite para a capital. Sabia que deixar tudo para trás era arriscado, mas também que permanecer era sucumbir à dor. Com coragem renovada, ela começou a organizar o que podia carregar, pronta para enfrentar o desconhecido. A decisão a libertou de uma prisão invisível, e pela primeira vez em semanas, sentiu uma centelha de esperança crescer dentro de si. Ela partiu no amanhecer seguinte, o coração apertado, porém firme. No ônibus rumo à cidade grande, Carla se comprometeu a transformar seu sofrimento em força. Ao chegar, enfrentou o caos urbano e a realidade dura das crianças que iria ensinar, mas não recuou. Sua ação não foi apenas um movimento físico, mas um salto de fé, um compromisso com um propósito maior que ela ainda estava descobrindo. As consequências foram imediatas. O medo deu lugar à determinação, e as crianças, antes desconfiadas, começaram a confiar nela. A solidariedade que recebeu em sua cidade natal se multiplicava naquele novo ambiente, e Carla sentiu que, apesar dos desafios, não estava sozinha. A transformação começava dentro dela e se espalhava ao redor. Os colegas de trabalho voluntários ficaram surpresos com a força e a dedicação de Carla. Muitos se inspiraram em sua história e passaram a colaborar mais intensamente, criando uma rede de apoio que ultrapassava o esperado. A comunidade, antes fragmentada, começou a se unir em torno do projeto que Carla abraçava com tanto empenho. A primeira consequência da decisão de Carla foi a reconstrução de sua autoestima e propósito. A dor da perda ainda estava presente, mas agora ela via além dela. Essa nova energia também afetou as crianças, que encontraram em Carla uma figura de esperança e resiliência. Alguém que, apesar das dificuldades, acreditava em um futuro melhor. No entanto, não demorou para surgir um novo desafio: a falta de recursos para atender todas as necessidades das crianças. A demanda era maior do que as possibilidades, e Carla se viu diante de mais uma difícil escolha. Mas, desta vez, sabia que poderia contar com a rede que começava a se formar ao seu redor. Determinada, ela começou a buscar parcerias, envolver a comunidade local e mobilizar voluntários. Cada passo era uma vitória, cada pequena conquista um sinal de que sua decisão estava no caminho certo. A fé que a sustentava se fortalecia a cada desafio superado. Enquanto se preparava para essa nova fase, Carla sentiu que sua missão estava apenas começando. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, Ele transforma tudo ao redor. A decisão de Carla de partir para a capital com o objetivo de ensinar crianças vulneráveis mexeu profundamente com sua família. Seus pais, ainda abalados pela perda da casa e pela doença da mãe, inicialmente sentiram medo e insegurança diante da distância e dos desafios que ela enfrentaria. No entanto, com o tempo, eles passaram a compreender a coragem da filha e a força que ela encontrava em sua fé, sentindo orgulho e esperança renovada. Os irmãos, antes distantes, começaram a se reaproximar, incentivando Carla a seguir seu caminho, enquanto também refletiam sobre suas próprias escolhas.
Essa nova dinâmica familiar gerou mudanças significativas nos relacionamentos. A união que parecia perdida foi restaurada, com encontros mais frequentes e diálogos sinceros que curaram mágoas antigas. A mãe, mesmo debilitada, encontrou conforto nas notícias das crianças que Carla ajudava, e os irmãos passaram a apoiar causas sociais, inspirados pelo exemplo dela. Juntos, começaram a reconstruir não só suas vidas, mas também a confiança em um futuro melhor, mostrando que o trauma compartilhado pode ser um terreno fértil para o perdão e a renovação. As feridas emocionais que pareciam eternas começaram a cicatrizar. Carla e sua família usaram essa crise para se fortalecer, transformando a dor em aprendizado e crescimento. A aceitação mútua e o apoio incondicional abriram espaço para um novo capítulo, onde o passado doloroso deixou de ser um peso para ser uma base sólida. Essa cura foi fundamental para que Carla pudesse seguir em frente, sentindo-se amparada e capaz de enfrentar os novos desafios que a cidade grande traria. Na comunidade onde Carla cresceu, a notícia de sua partida e missão despertou reações diversas. Vizinhos e conhecidos inicialmente ficaram apreensivos, temendo que ela estivesse se afastando e que o bairro perderia uma jovem promissora. Contudo, ao acompanhar as ações dela na capital, muitos passaram a admirar sua determinação e sentir um orgulho coletivo. A coragem de Carla tornou-se um exemplo tangível de superação para aqueles que viviam em condições semelhantes. Essa mudança gerou um movimento silencioso na comunidade local. Pessoas começaram a se mobilizar para apoiar crianças e famílias vulneráveis, inspiradas pela iniciativa de Carla. Pequenos grupos se formaram para arrecadar recursos, oferecer aulas de reforço e criar espaços seguros para os jovens. A energia que antes parecia estagnada foi renovada, e a comunidade, antes resignada, começou a acreditar que era possível transformar sua realidade. Além disso, o exemplo de Carla inspirou outros em situações difíceis a buscar oportunidades e acreditar em seu potencial. Histórias de superação começaram a emergir, incentivando uma rede de apoio e solidariedade que ultrapassava os limites do bairro. Essa inspiração coletiva criou uma corrente positiva, mostrando que a ação de uma pessoa pode desencadear mudanças profundas e duradouras em muitos outros. Esta transformação, no entanto, não parou aqui. O impacto do trabalho de Carla e da rede que ela ajudou a formar cresceu de forma inesperada, tocando vidas em outras regiões e estimulando novas iniciativas sociais. Sua jornada mostrou que a verdadeira mudança acontece quando a esperança é compartilhada e multiplicada, criando um efeito dominó que ultrapassa fronteiras. Em Histórias de Luz, documentamos esses momentos de conexão e crescimento, revelando como o sofrimento pode se transformar em força e como uma decisão pode desencadear uma onda de solidariedade. Acompanhamos não apenas a trajetória de Carla, mas também o despertar de uma comunidade inteira, que encontrou nas dificuldades uma razão para se unir e lutar por dias melhores. Continue conosco para ver o final dessa jornada, onde cada passo dado por Carla e por aqueles que a rodeiam se entrelaça, mostrando que o poder da fé e da ação coletiva pode transformar destinos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. Naquele silêncio profundo, após o incêndio que consumiu tudo o que tinha, Carla sentiu uma paz inesperada invadir seu coração. Enquanto observava as cinzas, uma voz interior sussurrou que aquilo não era o fim, mas o começo de algo maior. Foi ali, entre a dor e a esperança, que ela percebeu: sua verdadeira missão não era apenas ensinar, mas transformar vidas através do amor e da fé. Compreendeu que Deus a preparava para um propósito divino, um chamado que ultrapassava suas próprias dores e sonhos. Ela começou a entender que sua dor serviria para acender a luz na vida de tantas crianças esquecidas, aquelas mesmas que precisavam de esperança e orientação. Deus não apenas a sustentava, mas a escolhia para ser instrumento de mudança, um farol na escuridão para os que enfrentavam suas próprias batalhas. Carla sentiu que sua missão era ser ponte entre o sofrimento e a redenção, usando a educação como meio de libertação. Aceitar esse chamado foi um ato de coragem e fé. Não era mais sobre ela, mas sobre o propósito maior que a guiava. Ao aceitar o desafio, Carla encontrou recursos inesperados, doações que chegavam em momentos cruciais, livros, materiais escolares, um espaço comunitário cedido para suas aulas. Tudo parecia conspirar para preparar o terreno onde seu sonho floresceria. Pessoas da comunidade, tocadas por sua história e determinação, se uniram a ela, oferecendo apoio, trabalho voluntário e amizade. Essa rede de solidariedade confirmava que não estava sozinha nessa jornada, que havia um plano divino em ação.
Sinais sutis, como encontros providenciais, palavras de encorajamento e momentos de paz inabalável, fortaleciam sua fé e a certeza de que Deus estava guiando cada passo. Cada desafio superado era uma confirmação de que seu caminho estava traçado e protegido. A preparação para a missão não era apenas prática, mas espiritual, uma construção diária de confiança e entrega. Os primeiros frutos começaram a surgir. Uma criança que antes desistira da escola voltou a sorrir e aprender. Outra encontrou na educação a chance de sonhar novamente. O impacto crescia, atraindo mais voluntários e despertando a atenção de outras comunidades. O trabalho de Carla inspirava ações similares, expandindo a rede de cuidado e esperança. Aos poucos, seu projeto ganhou reconhecimento, não por fama, mas pela transformação genuína que promovia na vida de tantas pessoas. Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente orquestrado para este momento de propósito. Antes da crise, Carla era uma jovem sonhadora, tímida e cheia de esperança. Crescida em um lar humilde, acreditava que a educação era o caminho para mudar sua vida e a de sua comunidade. Seu mundo girava em torno da rotina simples, da família e da escola onde planejava ensinar. Ela tinha medo do desconhecido e evitava os desafios que pareciam grandes demais para enfrentar. A segurança do que conhecia era seu refúgio. Depois do incêndio e das perdas, Carla se tornou uma mulher corajosa, determinada e cheia de fé. A dor que a devastou a fez enxergar além do seu próprio sofrimento, despertando um desejo profundo de ajudar outros que também enfrentavam dificuldades. Ela deixou de ser apenas uma futura professora para se tornar uma líder comunitária, capaz de inspirar e mobilizar pessoas. Seu medo se transformou em ação, e seu coração se abriu para a solidariedade e o amor incondicional. As diferenças entre quem Carla era e quem se tornou são marcantes. Antes, ela se via limitada pelas circunstâncias, insegura e dependente de estabilidade. Agora, é resiliente, confiante e movida por um propósito maior. Sua personalidade ganhou força, compaixão e sabedoria, tornando-a alguém que não apenas sonha, mas realiza e transforma realidades ao seu redor. A primeira grande lição que Carla aprendeu foi sobre a impermanência da vida. Entendeu que as coisas materiais não definem quem somos e que a verdadeira força vem de dentro. A crise a ensinou a valorizar o presente e a encontrar beleza mesmo nas dificuldades, percebendo que cada desafio traz uma oportunidade de crescimento. A segunda lição foi sobre Deus. Carla descobriu que sua fé não era apenas uma crença distante, mas uma presença viva que a sustentava nos momentos mais sombrios. Ela passou a confiar que tudo acontecia por um motivo maior, mesmo quando não entendia o porquê. Essa confiança manteve firme e a guiou em suas escolhas. A terceira lição foi sobre propósito. Carla percebeu que sua missão ia muito além de ensinar conteúdos. Seu verdadeiro papel era ser um instrumento de amor e transformação. Entendeu que ajudar crianças vulneráveis era sua forma de dar sentido à sua dor e contribuir para um mundo melhor. Hoje, Carla se vê como uma mulher renascida, uma guerreira da esperança que encontrou sentido na adversidade. Ela reconhece sua força interior e abraça sua missão com paixão e humildade, sabendo que sua vida tem um impacto que ultrapassa barreiras. Para a comunidade, Carla é um farol de luz e inspiração. Muitos a veem como exemplo de superação, coragem e fé inabalável. Seu trabalho e dedicação despertaram uma corrente de solidariedade que transformou não apenas vidas, mas corações e futuros. Essa nova identidade trouxe a Carla um impacto profundo. Ela não é mais vítima das circunstâncias, mas protagonista da própria história e agente de mudança na vida de muitos. Sua trajetória inspira outros a acreditarem no poder da fé, da coragem e da ação coletiva. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ela estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. Carla viu seus relacionamentos mais próximos mudarem de forma irreversível. Amigos que antes compartilhavam momentos de alegria se afastaram, incapazes de compreender sua nova realidade ou sua determinação inabalável. Mesmo familiares que eram seu apoio começaram a questionar suas escolhas, temendo que ela estivesse se perdendo no caminho. O isolamento emocional pesava, mas Carla sabia que alguns laços precisavam ser deixados para trás para que ela pudesse seguir adiante. Essas perdas foram duras, mas abriram espaço para conexões verdadeiras e profundas que a fortaleciam. Além disso, ela teve que abandonar os confortos que antes considerava essenciais. O lar seguro, ainda que simples, que o incêndio destruiu não podia ser reconstruído imediatamente,
e Carla passou a viver em espaços improvisados, sem privacidade ou estabilidade. O descanso que costumava encontrar nas pequenas rotinas desapareceu, substituído por dias exaustivos de trabalho comunitário e noites em claro planejando o futuro. O conforto material deu lugar a uma vida de incertezas, mas sua vontade de ajudar outras pessoas era maior que qualquer conforto perdido. Com a segurança que tinha antes, Carla também teve que abrir mão. O emprego estável que perderá não era apenas fonte de renda, mas garantia de alguma previsibilidade. Sem isso, as contas se acumulavam, e o medo do fracasso rondava seus pensamentos. Ela deixou para trás a sensação de controle e enfrentou o desconhecido com coragem, mesmo quando a realidade mostrava que seu caminho seria árduo e repleto de obstáculos financeiros e emocionais. Em meio a essa transformação, os momentos de dúvida vieram como tempestades inesperadas. Carla questionava se todo o sofrimento valia a pena, se realmente poderia fazer diferença em meio a tantas dificuldades. À noite, sozinha, sentia o peso da responsabilidade e da solidão, perguntando-se se não seria melhor desistir e buscar uma vida mais tranquila, longe do caos que a cercava. As tentações de abandonar seu propósito surgiam em formas tentadoras: um emprego estável em outra cidade, a possibilidade de recomeçar do zero, a promessa de uma vida sem tanta luta. Esses pensamentos a perseguiam, tornando cada decisão mais difícil e cada passo mais pesado. O medo do fracasso e da rejeição ameaçava apagar a chama que havia acendido em seu coração. Porém, Carla encontrou força na fé que a sustentava. Nas pequenas vitórias do dia a dia, no sorriso das crianças que começavam a aprender e se transformar, ela via sinais de que seu esforço não era em vão. Com o apoio de alguns amigos fiéis e da comunidade que acreditava nela, ela renovava a coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia conspirar contra seus sonhos. O desafio final surgiu quando a única escola comunitária que ela ajudava a manter enfrentou o risco de fechamento por falta de recursos. Era o momento que testaria tudo que Carla havia conquistado e aprendido. Sem a escola, o propósito de transformar vidas parecia ameaçado, e a responsabilidade caía pesada sobre seus ombros. Diante dessa crise, Carla teve que fazer a escolha mais difícil de sua jornada: dedicar todo o seu tempo e energia para garantir a sobrevivência da escola, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria saúde e relacionamentos pessoais. Ela sabia que, para manter viva a esperança da comunidade, precisaria ser incansável, mesmo que isso lhe custasse momentos preciosos com aqueles que amava. As consequências dessa escolha foram imediatas e duras. O cansaço acumulado começou a afetar sua saúde, e as tensões pessoais se intensificaram. Amigos distantes se afastaram de vez, e a solidão parecia crescer. Mas a visão de cada criança que dependia daquela escola dava a Carla força para resistir, mesmo quando a exaustão ameaçava derrubá-la. Ela se manteve firme através da oração, do apoio daqueles que realmente acreditavam em sua causa e da certeza de que seu sacrifício não seria em vão. Cada passo duro era um passo rumo à vitória, e sua fé era o alicerce que não permitia que ela desistisse. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final: que Deus não apenas a havia transformado, Ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. Após meses de luta incansável, Carla conseguiu reerguer a escola comunitária, agora com uma estrutura melhor e recursos suficientes para atender muito mais crianças. Sua liderança incansável mobilizou doações, apoio governamental e o envolvimento de toda a comunidade. A vitória não foi apenas salvar um espaço físico, mas garantir que o sonho de educação e acolhimento para os pequenos continuasse vivo. Carla sentiu, finalmente, que toda dor e sacrifício valeram a pena. O reconhecimento de sua jornada veio de diversas formas: homenagens da cidade, o carinho sincero das famílias beneficiadas e o respeito até mesmo de quem antes duvidava dela. Carla entendeu que sua história de superação não era apenas pessoal, mas um exemplo de fé e coragem para muitos. Sua caminhada inspirava não só pelo que conquistou, mas pela forma como nunca perdeu a esperança, mesmo diante dos maiores desafios. Com a escola funcionando, a comunidade unida e seus laços fortalecidos, Carla encontrou a paz que tanto buscava. Essa paz não era ausência de dificuldades, mas a certeza de que seu propósito estava cumprido. A fé que a sustentou durante a tempestade agora florescia em seu coração, trazendo serenidade e força para continuar, sabendo que nunca estaria sozinha. O legado de Carla é visível em cada sorriso das crianças que hoje estudam e crescem com dignidade, graças ao trabalho que ela liderou. Vidas que antes estavam à margem da sociedade encontraram acolhimento, esperança e oportunidade. O impacto de sua dedicação criou uma corrente de transformação que ultrapassou gerações.
As mudanças que Carla causou vão muito além da escola. Ela ajudou a fortalecer laços comunitários, despertou a consciência social e mostrou que, mesmo com poucos recursos, a solidariedade pode construir um futuro melhor. A comunidade agora é um exemplo vivo de união e superação. Sua história inspira jovens, educadores e líderes a acreditarem no poder da fé e da resiliência. Carla se tornou símbolo de que, mesmo nas maiores adversidades, é possível transformar dor em força e construir um legado que resiste ao tempo. Gerações futuras terão nela um farol a guiar seus próprios caminhos. Histórias como esta nos lembram que o verdadeiro poder da humanidade está na capacidade de se reerguer, amar e transformar. A jornada de Carla é um testemunho vivo de que o sofrimento pode ser o início de algo grandioso, quando guiado pela fé e pela solidariedade. Em Histórias de Luz, acreditamos que cada desafio enfrentado pode se tornar uma oportunidade de crescimento, e que cada vida tocada é uma semente plantada para a esperança. Queremos compartilhar essas narrativas que despertam a coragem e o amor em cada coração. Inscreva-se para mais histórias que transformam, que inspiram e que revelam o poder da fé e da ação coletiva. Junte-se a nós para celebrar vidas que brilham como faróis nas noites mais escuras, mostrando que nenhum obstáculo é maior que a força de quem acredita. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.